Então vamos lá, pessoal, vamos falar sobre sociedades africanas nessa nossa aula de arte. A gente vai ver hoje duas sociedades, né? As africanas e as indígenas. Vamos começar por aqui, tá? Lá no século XV, né, ao navegar pela costa da África, os portugueses eles entraram em contato com alguns povos que eles habitavam aquela região, né? E cada povo africano ele tinha um modo de vida particular, ou seja, ele tinha a sua própria língua, tinha seu modo de vida, né, seus costumes, e eles eram bem diferentes na forma de se organizar politicamente. Alguns eram nômades, outros tinham moradia fixa e viviam se mudando de lugar, outros se uniam a pequenas aldeias familiares, né? Alguns tinham lideranças de reis e rainhas, e além disso, tinham impérios, né, governos centralizados que eles dominavam grandes povos, vários povos, grandes extensões de terra. Enfim, cada povo, cada lugar tinha a sua tradição, a sua cultura. Vocês veem aqui, né, os berberes, que eles eram um povo nômade, que eles habitavam a região do deserto do Saara. Tinham as caravanas, eles percorriam o deserto praticando comércio, conectando regiões, o sul e o norte do Saara. Tinham também os mandingas, que formavam o Império Mali, que era uma unidade política que dominou uma extensa área do oeste da África, que incluía vários povos. Eles construíram diversos centros religiosos que eram conhecidos como mesquitas, tá? Já eram mais desenvolvidos. E tem as Yorubás, que formavam aldeias lideradas por um chefe, né? Esse líder ele era um rei, ele se permitia ser um rei e ele era conhecido como Oni. Eles dominavam a metalúrgica e produziam grandes obras de arte, instrumentos de metal, tá? Estão vendo como é muito diferente de uma cultura, né, de um povo para outro? Lembrando que tudo isso aqui é sociedade africana, né? Mas são povos, são costumes diferentes. Aqui vocês veem, né, que as culturas africanas elas praticavam também agricultura, pecuária, caça, pesca, né? Eles faziam trocas de comércio, como as técnicas artesanais que eles tinham de cerâmica, né, de tecelagem, a metalúrgica. E a tradição oral era bastante valorizada. Lembra da oralidade que a gente conversou, né? A oralidade, ela surgiu antes da escrita, né? Claro. Então, a cultura, né, que é o conjunto de conhecimentos e costumes, as crenças, os valores, ela era, ela era repassada bastante pela tradição oral. Aí nessa figura você vê um griot, né? Que eram pessoas responsáveis pela transmissão de informações de geração em geração, ou seja, os griots eles contavam as histórias desse povo. Né? Eles narravam histórias que geralmente eram acompanhadas por música. Essa narrativa ela fazia parte da tradição das comunidades e tinham muitos aspectos da história e dos costumes daquele povo. Essa tradição oral, e a figura do griot, né, elas permanecem muito importantes nas culturas das matrizes africanas. Eles conservam isso, tá bom? E quero que vocês resolvam essa atividadezinha aí, por favor. E aqui na página 272 a gente vai falar um pouco sobre os estudos históricos. Mas o que é isso, professora? Olha só, gente, vocês já pararam para pensar como é possível a gente ter tanta informação, né, sobre as grandes navegações, sobre culturas diferentes da nossa, que aconteceram há tantos anos atrás, né? Por que será que a gente sabe de tudo isso, né? Porque a gente teve o quê? Os estudos históricos. E o que é história? É exatamente isso, é o estudo das ações dos seres humanos em diferentes épocas e lugares, né? A gente conhece desde a pré-história, antes da escrita, a gente já tem informação de história. Passou todo esse tempo, né? A gente continuou tendo informação, por quê? Porque pessoas estudaram sobre isso, né? Fizeram pesquisas. É por isso que a história é uma disciplina tão importante que eu, sinceramente, sou apaixonada, né? É muito importante a gente conhecer as nossas histórias, os nossos costumes, né? E sem a história, a gente não saberia nada disso. Então, para mim, é uma disciplina assim que eu sou encantada, tá? Vocês veem aí uma imagem, né? Estudantes se manifestando por melhoria na educação na cidade de São Paulo, essa foto é de 2010, tá? Então, esses fatos, pra gente saber dessas coisas, a gente utiliza o quê? As fontes históricas, né? Que é tudo aquilo que pode nos dar informação sobre o passado, como as cartas, os livros, os diários, as fotografias, os selos, mapas, quadros, ferramentas, moedas, ou seja, tudo que fizer parte, né, é uma fonte histórica. Tudo que nos dá uma informação é uma fonte histórica. Por isso que estudar a história é tão importante, que dá os conhecimentos do passado, né? Ela nos torna mais capazes de compreender o mundo que nós vivemos
e a gente vai ter condições para atuar no presente para ajudar a construir um futuro melhor, estudando história, conhecendo a nossa história, né? Aqui a gente vai ver sobre o tempo histórico, né? O tempo ele é o elemento central dos estudos históricos, né? Porque tem uma diferença entre o tempo da natureza e o tempo histórico. Qual é essa diferença? O tempo da natureza é o que transcorre independente de nossa vontade. Ele pode ser percebido, por exemplo, pelo decorrer dos dias, pelo envelhecimento das pessoas, ou seja, o tempo natural, né? O tempo que passa para todo mundo. E temos o tempo histórico. O que é o tempo histórico? Ele é caracterizado pelas transformações e também pelas permanências que ocorrem nas sociedades. Quando a gente vê história, a gente percebe, quando a gente estuda a história, né? A gente percebe que existem épocas em que muitas transformações ocorrem rapidamente e outras em que as coisas se modificam lentamente. Vocês vão ver aqui a avenida na cidade de São Paulo, na década cerca de 100 anos, né? A diferença, olha só, é a mesma rua, mas vocês podem observar uma diferença enorme, né? Aí está a Avenida Paulista na cidade de São Paulo em 1911 e a figura abaixo é a Avenida Paulista na cidade de São Paulo em 2010. Então, olha só a diferença, né? Isso é o quê? Isso é tempo histórico ou é tempo da natureza, né? Parem aí para pensar um pouquinho. Quais são as transformações que vocês perceberam nessa fotografia? Né? A gente vê veículos, a gente vê prédios, né? A ligação de luz com certeza não é mais a mesma. Olha aí, a gente vê os portes antigos, né? Então tá tudo bem diferente mesmo. Aqui vocês vão resolver essas atividadezinhas, tá? Leiam, por favor, o material. A nossa aula online, ela não nos possibilita essa leitura em conjunto, né, pra gente fazer juntos, mas você tem a sua responsabilidade de aluno, né, e de ler esse material, por favor. Isso é muito importante que vocês leiam, escutem sim a videoaula, que assistam as explicações, mas a leitura nessas disciplinas, principalmente história, ela é de suma importância, muito importante, tá? E aqui vocês vão ver os encontros com os indígenas, né? O que foi que aconteceu? Pedro Álvares Cabral ele chegou aqui no litoral do território brasileiro no dia 22 de abril de 1500, né? Os portugueses chegaram a essas terras e eles fizeram os primeiros contatos com os povos indígenas, né? Um povo tão diferente, né? Vocês observam aí a diferença nessa figura. A pele deles é parda, meio avermelhada, eles têm bons rostos e narizes e são bem feitos. Andam nus, sem nada que cubra seus corpos e não fazem o menor caso de cobrir ou mostrar suas vergonhas. E são tão inocentes nisso como mostrar o rosto. Isso daí foi uma versão da carta, né? Uma versão não, uma escrita, uma carta de Pero Vaz de Caminha, uma versão ilustrada na linguagem atual, feita pela Poliana, né? Que era para mostrar como eram diferentes os índios dos portugueses quando eles chegaram aqui no Brasil em 1500. E aqui a gente vai ver os primeiros habitantes do nosso território, né? Você sabe que o povo indígena ele ainda habita o Brasil, né? Graças a Deus a gente tem 240 povos indígenas ainda no nosso território nos dias atuais. Eles apresentam muitas semelhanças, mas também várias diferenças entre si, pois cada povo ele possui a sua própria cultura, ou seja, o modo de vida, a língua, as crenças, os rituais, eles são muito diferentes. Aí você vê uma indígena Caiapó, né, que é em Cuiabá, Mato Grosso. Ao lado você vê um indígena Bororo, em General Carneiro, no Mato Grosso também. E ao lado você vê uma outra indígena, Cadiué, eu acho que é essa a pronúncia, no Mato Grosso do Sul. E ao lado você vê o indígena Yanomami, que já é mais conhecido, né? Eu já ouvi falar bastante sobre eles, que fica em Cachoeira do Amazonas, tá? E esses vivem atualmente no Brasil e são descendentes dos povos que haviam no século XV, né? São, digamos assim, o laço familiar, para que vocês entendam. Descendente é o quê? É o laço familiar daqueles índios que estavam aqui quando os portugueses chegaram para descobrir o Brasil em 1500, tá? Naquela época havia aproximadamente 1000 povos, entre 2 e 4 milhões de indígenas habitando o território, né? Isso já é um número bem diferente dos dias atuais. Aqui nessa página vocês vão ler daqui a pouco, vocês vão ver as sociedades indígenas, né? Elas não estavam organizadas em torno dos governos centralizados, né? As decisões elas eram tomadas por lideranças que procuravam ouvir os demais membros da comunidade.
Então, grande parte do tempo dos indígenas era dedicada a atividades para ter alimentos. As mulheres e homens eles faziam trabalhos diferentes. As mulheres elas costumavam plantar, né, cozinhar os alimentos, colher, coletar os frutos, cuidar das crianças, e os homens eles preparavam o terreno para o plantio, caçavam, pescavam. E outra característica também marcante dos indígenas é a oralidade, né? Essa cultura oral que teve grande importância para as culturas indígenas e atualmente ainda é fundamental para esses povos. A língua falada, como a gente chama, né? Geralmente os membros mais idosos das comunidades eles eram responsáveis por narrar, ou seja, contar essa história transmitindo os valores para os índios mais jovens. Aqui vocês vão ler, tá? Esse texto sobre a passagem do tempo é um texto muito interessante para que vocês possam completar este exercício aqui, tá? Vocês vão ler, vão completar esse exercício aqui também dessa página, tá? E a nossa aula vai terminar aqui, tá bom, amores? Uma beijoca. A gente inicia, a gente volta, aliás, amanhã. Beijinho.